Boa tarde, turma. Não. Olá, turma. Tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai retomar nossa disciplina de Economia do Mato Grosso do Sul e a gente vai começar pelo tópico ligado ao desenvolvimento da pecuária no sul do Mato Grosso. O antigo Mato Grosso, lembrem-se que até 77 Mato Grosso e Mato Grosso do Sul eram um único estado. Então, a gente vai continuar usando a terminologia sul do Mato Grosso para se referir ao Mato Grosso do Sul durante esse período. Tá? Então, o que a gente vai ver que existe uma sinergia no desenvolvimento da pecuária de maneira mais extensiva aqui na região, tanto com o desenvolvimento do ciclo ervateiro, né, impulsionado por ele, assim como pelo desenvolvimento da estrada Noroeste Brasil aqui na região. Então, todos esses movimentos a gente vai acabar discutindo nessa disciplina e que tem um papel relevante no processo de colonização do Estado. Então, antes de mais nada, a gente tem que ter ciência de que a introdução do gado se deu ainda no século XVII, final do século XVI e início do século XVII, com a vinda do processo migratório de espanhóis, como o próprio Aleixo Garcia, pelo caminho do Piabiru, indo em direção então até Potosí e até Assunção no Paraguai. Então, a primeira região, o primeiro povoamento aqui da região do Mato Grosso do Sul, que foi Santiago de Xerez, criado como um entreposto comercial. Ele já tem uma criação, mesmo que um pouco mais incipiente, de gado em pé, né, para o uso do trabalho, seja do transporte de alimentos em direção à Assunção, como também para o trabalho em lavoura e, enfim, e também para o abate. Tá? Depois disso, esse gado ele vai ganhando um pouco mais de força no século XVIII com o desenvolvimento do ciclo do ouro, que a gente já discutiu o ciclo de ouro na disciplina, e que, lembrem-se, né, foi descoberto o ouro de aluvião na região de Campo Grande, e se criava gado em pé especificamente para trabalho, né, nas minas, assim como se exportava esse gado em pé para a região de Minas Gerais. Né? E isso serviu de impulso para um aumento da criação bovina aqui na região. Contudo, quando o ciclo do ouro ele se encerra, parte da população que aqui tinha vindo para produção, para mineração, ou que já criava gado para exportação para outros estados, acaba mantendo a sua produção de pecuária como forma de subsistência, né? E utilização desse gado para lavoura, e que depois vai servir também para exportação do gado em pé para a região de São Paulo, na utilização da grande lavoura de café. Então, o que a pecuária ela vai acabar desempenhando um papel muito importante na contribuição do processo de ocupação e do desenvolvimento econômico daqui do sul do Mato Grosso, principalmente durante esse período da mineração, mas posteriormente, ainda no final do século XIX, com frentes migratórias que se dão de maneira espontânea, ou seja, sem o apoio inicial do governo para que elas viessem a ocorrer. Então, primeiramente, a gente vai ter uma frente do Mato Grosso, propriamente dito, do norte do Mato Grosso, da região de Cuiabá para cá, para o sul do Mato Grosso, e também a população de Minas Gerais. Então vai haver uma vinda de grandes de produtores e pecuaristas mineiros aqui para a região do sul do Mato Grosso, com o intuito de explorar essas terras
que até então eram consideradas devolutas e tinham um grande volume para uso extensivo em pecuária. E em 1895, né, vai ocorrer essa migração vinda do Rio Grande do Sul, também com esse mesmo objetivo. Então, a busca por territórios que fossem adequados à realização da atividade pecuária serviu em grande medida de estímulo para o processo de colonização da região do Mato Grosso do Sul. Tá? Além disso, esses movimentos espontâneos também foram fortalecidos e aprofundados por outros dois episódios. O primeiro deles foi a vinda da família real em 1808 para o Rio de Janeiro, e a vinda da família real ela teve o impacto de aumentar a demanda de alimentos da cidade do Rio de Janeiro. Então, tanto de carne, né, que a pecuária serve como principal atividade, quanto também de alimentos agrícolas, no qual a produção de gado em pé aqui da região também atendia, exportando esse gado para as grandes lavouras. Da mesma forma, como eu falei antes, a expansão da monocultura cafeeira no Vale do Paraíba também acabou provocando esse estímulo para a produção de pecuária aqui na região. Claro que o sul do Mato Grosso ele não era dominante no mercado do gado em pé e sofreu uma concorrência muito forte, tanto de Goiás, Minas e São Paulo. E aqui observem que essa lógica do processo de desenvolvimento da pecuária na região, ela continua seguindo aquele pressuposto que a gente viu na nossa primeira aula, do sentido da colonização aqui da região, onde o Mato Grosso do Sul, historicamente, ele vai ter um papel periférico na dinâmica econômica do Brasil como um todo e particularmente para a região do Sudeste. Então, sempre atendendo a demanda seja de São Paulo, do Rio ou mesmo de Minas Gerais. Então, o que vai acontecer com isso é que se instala aqui nessa região o princípio de uma efetiva integração com o mercado nacional por meio da exportação do gado bovino magro a Minas Gerais. Então, inicialmente a gente vai ter essa exportação de gado em pé, só que ele tinha uma desvantagem muito grande no sentido em relação ao preço do gado gordo, né? Então o preço dele era menor, oscilava mais no mercado e fazia com que os fluxos de renda aqui para a região fossem um pouco menores. A exportação também do gado sul-mato-grossense sofria pelo papel intermediário realizado pelos tropeiros, que eram esses grandes empresários da pecuária que faziam um processo de intermediação dela para outras regiões e que se concentravam particularmente na região de Campo Grande. Inclusive, a origem da cidade de Campo Grande está muito atrelada a essa posição de intermediação realizada pelos tropeiros, os quais se localizavam na cidade e recebiam grandes ondas, grandes fluxos de gado em pé para a região e a partir disso distribuíam para o sudeste, para o norte, etc. E com isso, né, com o processo de desenvolvimento dessa exportação desse gado em pé, a pecuária acaba ganhando um papel mais relevante aqui na região e, inclusive, decorrente do próprio processo de povoamento realizado pelos mineiros, pelos mato-grossenses e pelos gaúchos que intensificam a produção de gado na região. De modo que já no início do século XX a exploração da pecuária ela começa a se sobressair, né? E esse período ele acaba sendo marcado pelo estreitamento das relações entre o sul do Mato Grosso e São Paulo e vai ser impulsionado ainda mais pela inauguração da estrada
de ferro no Noroeste Brasil, lá em 1914. E a partir desse período, começa a ser demonstrada a importância da pecuária matogrossense, que cresce bastante e ocupa inclusive a quarta posição entre os maiores produtores de gado bovino à época, né, em 1920, com um total de 2.690.450 cabeças de gado, ficando atrás do Rio Grande do Sul, Minas e Goiás. O grande ponto aqui é que a pecuária ela acaba impulsionando o florescimento econômico da região do sul do Mato Grosso, mas ela não tem um efeito de mudança estrutural da região. Boa parte da renda que era oferida pelos pecuaristas, uma parte era utilizada na melhoria do padrão racial bovino, então a partir da introdução de novas raças aqui na região. No entanto, a outra parcela da renda ela era gasta primordialmente no consumo conspícuo dessa elite pecuarista e no consumo conspícuo realizado em regiões alhures ao sul do Mato Grosso. Então, particularmente a São Paulo e Rio de Janeiro. Então, essa elite pecuarista que se desenvolve aqui na região, ela não gasta a maior parte da sua renda aqui. Ela realiza o seu consumo no Sudeste. E como consequência, isso não serve de estímulo à demanda agregada da região do sul do Mato Grosso e não estimula o surgimento, por exemplo, de indústria manufatureira num primeiro momento aqui na região. E por isso também o desenvolvimento industrial do sul do Mato Grosso acaba ficando um pouco para trás em relação ao Sudeste, ao Sul e ao Sul do país. Então a lógica de dependência regional, vocês percebem que ela se mantém aqui nessa estrutura. E está muito alinhado à perspectiva do Celso Furtado, quando ele discute a ideia de subdesenvolvimento, mostrando que um dos aspectos do subdesenvolvimento é essa dependência de modernização via padrão de consumo, onde a elite passa a se modernizar adotando um padrão de consumo similar às elites dos centros econômicos, contudo, ela não produz aquele tipo de bem, então ela acaba tendo que importar ou fazendo com que boa parte dos seus lucros, dos seus ganhos, sejam remetidos para fora e não permaneçam na região. Olhando no total do estado do Mato Grosso, a gente percebe que as principais cidades produtoras de cabeça de gado aqui na região estão localizadas onde hoje é o Mato Grosso do Sul, particularmente Campo Grande, lá em 1920, que produzia 372 mil cabeças de gado, Ponta Porã, aqui é a cidade onde a gente está localizado, com 239 mil, Bela Vista com 212, Corumbá com 202, Coxinha, Aquidauana. Então as regiões do sul do Mato Grosso do Sul, eram as principais produtoras de gado na região do Mato Grosso no início do século XX. Vai se destacar também que as principais propriedades territoriais vão ser destinadas a essa criação de gado na região eram controladas por companhias estrangeiras, o que mantém ainda a noção de dependência ligada a essa atividade instaurada aqui na região. E elas tendiam a atuar numa forma de monopólio, o que acabava contribuindo ainda mais para a concentração fundiária. Então isso causou o aumento de latifúndios, inclusive uma alteração nos preços do gado em pé inicialmente, o que foi bom para a balança comercial da região, porque as grandes corporações que vinham e se instalavam aqui na região, corporações estrangeiras, ao comprar a fazenda dos outros produtores, os outros pecuaristas, acabavam elevando o preço do gado. Tá? Então, a primeira
dessas grandes empresas foi a Brazil Land Cattle and Packing Company, que era uma empresa de origem americana e ligada ao grupo Farquhar, né, que exportava boa parte do gado em pé para São Paulo, cujo destino era o frigorífico de Osasco, que também mantinha ligação com o mesmo grupo. E essa era a principal produtora e detentora de terras utilizadas para pecuária aqui no sul do Mato Grosso. Inicialmente, claro, a instalação dessas empresas ela vai sofrer uma forte resistência dos pequenos poceiros, só que o Estado, tanto o Estado brasileiro, mas o Estado do governo de Mato Grosso, ele acabou privilegiando a instalação dessas empresas internacionais à medida em que, como elas tinham um nível de produção mais alto, elas tinham um volume de receitas muito mais elevados. Contudo, essas receitas, a maior parte delas não ficava retida aqui no estado. Elas eram remetidas para fora, para os seus países de origem, onde só se mantinha de fato aquele valor que era pago na forma de tributação. Então, olhando aqui as principais propriedades territoriais destinadas à criação de gado no Mato Grosso, controlados por companhias estrangeiras, a gente vai ver que a maior propriedade territorial, né, ficava lá em São Luís de Cáceres e pertencia à Brazil Land Cattle and Packing. Tá? Mas a gente ainda tinha outras grandes empresas, como a Brazilian Meat Company, o Formento argentino-sul-americano, a Franco-brasileira, a Miranda Estancia Company, Sud-American Belge S.A., a Sociedade Anônima Rio Branco e The Água Limpa Syndicate, né, onde elas se localizavam fortemente aqui na região e controlavam boa parte do território destinado à pecuária. O resultado da vinda dessas grandes empresas foi que isso atraiu um grande número de investimentos estrangeiros, sendo o Pantanal Sul o grande beneficiário dessa expansão capitalista, que era uma região que era um pouco mais afastada dos grandes centros comerciais e que não tinha uma atividade econômica tão intensa, e que acaba recebendo atenção e investimentos vultuosos nesse período, do final do século XIX. Ademais, ainda ocorre, devido ao fortalecimento da pecuária, a uma reabertura do rio Paraguai para sua navegação, o que possibilita o crescimento da economia portuária e a penetração de capitais estrangeiros, tanto para o desenvolvimento da pecuária como para o transporte e mineração, sendo aqui algumas regiões como a cidade de Corumbá extremamente beneficiadas. Outro ponto que vai favorecer o desenvolvimento da pecuária, e principalmente olhando aqui esse segundo tópico, que é o desenvolvimento de outras indústrias derivadas ao setor de pecuária, vai ser a crise da indústria do charque. Então, quando ocorre uma crise nessa indústria na Argentina e no Uruguai, vai ocorrer uma disponibilidade de bois em quantidades e preços baixos, dentre outras razões, que propiciaram o deslocamento de investimentos de capital desses países platinos para a província de Mato Grosso. Então, o que vai ocorrer no final do século XIX e início do século XX é uma entrada maior de capital estrangeiro vindo dos países platinos, que acaba fortalecendo a produção e a instalação da indústria de charque na região. Então, o charque e o caldo de carne vão acabar servindo como produtos derivados da pecuária da região e que vão ter um papel muito importante no desenvolvimento econômico aqui do estado, principalmente num primeiro momento, até ali a década de 20, no
em 1920, onde esse setor de charque ainda não era tão forte no Sudeste. À medida em que a indústria do charque vai ganhando mais força, principalmente em São Paulo, o estado do Mato Grosso do Sul passa a perder então relevância. Então, a atividade econômica voltada ao charque, ela já era praticada no estado no final do século XIX, contudo, todavia, o Brasil fosse o maior consumidor desse produto, as charqueadas platinas eram produzidas com menor custo do que as brasileiras. Em grande medida, em razão, e uma das explicações dadas pela historiografia, é de que o charque platino era mais barato também por se utilizar de mão de obra livre. Né? Então, no Brasil, a gente tinha um custo mais alto pelo próprio uso da mão de obra escrava. Então, como os consumidores deste produto eram também da camada mais pobre da população brasileira, o governo brasileiro tendeu a privilegiar os fornecedores platinos, que além de fornecerem um produto com preços mais baixos, também possibilitava a inserção de produtos brasileiros nestes mercados, o que a gente percebe historicamente é causa inclusive de conflitos aqui no Brasil, como é o caso da Revolução Farroupilha, que é provocada por causa do preço do charque. Mas quando o charque, essa indústria platina entra em crise, então essa principal concorrência para o florescimento da indústria aqui no território brasileiro acaba se reduzindo. Então, a partir de 1905, o charque mato-grossense começa a se desenvolver de fato, com o intuito de aproveitar o gado bovino criado de forma extensiva. E ele tem um impulso ainda maior com a Primeira Guerra Mundial, onde as charqueadas mato-grossenses ganharam destaque devido ao aumento da demanda externa europeia por carne e um momento que o Brasil se viu parcialmente descoberto, pois exportava uma significativa quantia de carne à Europa. Além disso, o Queiroz ele destaca que a indústria do charque aqui da região se beneficiou com a construção da estrada de ferro Noroeste Brasil, que se deu em 1914, na medida em que a ferrovia contribuiu para acentuar a diminuição da influência capitalista dos países platinos ligados à atividade charqueadora da região. Então, agora, com a indústria Noroeste Brasil, o escoamento da produção do sul do Mato Grosso não dependia mais da concorrência dentro da região platina e podia ser exportada diretamente para São Paulo, inclusive com uma queda do preço decorrente da redução dos custos de logística. Então, o que a gente pode observar aqui, uma evolução do charque, da produção do charque no Mato Grosso, de 1905, quando de fato ele estoura, até 1930. Então, de 1905, a produção era de 133 mil toneladas, e vai chegar no seu auge em 7.366 toneladas lá em 1925. Depois da crise de 29, a produção do charque ela se reduz, né? Inclusive após a própria o processo de reconstrução também da Europa, ela tem um efeito na queda inicial do preço. Então vocês podem observar que o charque ele vai crescendo até ali 1918, e depois de 1918 tem uma queda da produção do charque, então depois da Primeira Guerra Mundial, e ele se recupera então na década de 20, mas volta a cair com a crise de 29. Então foi o que a gente observa que foi na década de 20 que a industrialização do charque alcançou seu auge, sendo que neste período constatou-se um grande número de indústrias ligadas a essa atividade, denominadas saladeira ou charqueada. Então,
diversos produtos ligados ao charque acabaram sendo desenvolvidos e como produtos derivados. O declínio do charque no sul do Mato Grosso ele vai ocorrer a partir da desarticulação econômica dos grupos estrangeiros que investiram aqui nas charqueadas, sendo substituídos por pecuaristas locais que não dispuseram das mesmas condições que sustentavam a demanda por esse produto. Então, à medida em que a crise, principalmente depois da crise de 29, se avança as perdas de rentabilidade dessas empresas estrangeiras, a entrada desses recursos acaba minguando e passa a ser substituída por investidores locais que não tinham o aporte financeiro necessário para a continuidade da expansão da pecuária no ritmo que era feito até então. O desenvolvimento dos primeiros frigoríficos no Brasil também é um dos grandes motivos da queda da produção de charque da região, particularmente dos frigoríficos em Rio e São Paulo, além da concorrência do charque paulista, que começa a se desenvolver mais na década de 20 e na década de 30 ele já produzia o equivalente à metade da produção do charque gaúcho, que era o principal produtor à época. Então, isso acaba fazendo uma concorrência maior para o charque sul-mato-grossense, até porque o Sudeste era uma dos seus principais mercados consumidores. Além disso, para fechar aqui essa aulinha sobre o desenvolvimento da pecuária na região, a origem da pecuária no sul do Mato Grosso, a gente tem esse vídeo intitulado Pecuária e os 40 anos de Mato Grosso do Sul, um vídeo de 2017, que eu recomendo que vocês assistam como forma de complementação. Então, muito obrigado e a gente se vê na próxima aula.